Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando o seu programa semanal de entrevista. Edilson Corrêa com você, por você e para você. Mas vamos começar assim, hein? Caso você queira as melhores matérias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, está lá no site edilscorreia.com.br. Essa entrevista e todas as outras entrevistas que eu já fiz, você encontra no YouTube, Edilson Corrêa em Comunidade. Vai lá, acione o sininho, curte, compartilha, você vai gostar. Olha, a cidade de Maringá, hein? É conhecida pela sua generosidade. É uma cidade com 430 mil habitantes. E entre os vários trabalhos que existem são as escolas especiais. Eu convidei, está presente aqui nos estúdios da TV Engá, no programa Edilson Corrêa em Comunidade, duas profissionais da AMA. A Ana... Lídia. Olá, Ana Lídia, tudo bem? Tudo bem, uma boa tarde. Como vai você? Estou bem, graças a Deus. E Keila? Da Come. Vamos começar por ti? Vamos lá. Keila, você é de Maringá. Sim, nascida em Maringá. E como foi essa trajetória de chegar, né, a assistente social? Olha, eu sempre lidei muito para trabalhar com pessoas, né? Em poder ajudar as pessoas, contribuir de alguma forma, né? E foi, né, aí que eu descobri a profissão de serviço social e me apaixonei. Mas foi a primeira opção ou você... Foi a primeira opção, foi de cara. E como que a AMA chegou até você? Você chegou à AMA? Conta essa relação. Isso. Eu sou formada já há 12 anos, né, como assistente social. Trabalhei 8 anos numa instituição de longa permanência para pessoas idosas. E a AMA veio aí depois, né, um serviço da média complexidade. Estou aí há 4 anos já atuando, né, juntamente com os atendidos, que são as crianças, adolescentes, adultos e suas famílias. É do lado aqui a Ana, né, que vai falar aí também como que foi essa questão de chegar até a AMA. Fale para nós, fale para a comunidade conhecer um pouquinho mais sobre a sua vida. Eu comecei na área administrativa e recebi o convite para trabalhar na APAE em 2008, também na área administrativa. Então, iniciou lá a minha vivência com a educação especial. Foi lá que eu comecei e a diretora de lá, Cristina, vendo o meu perfil, me incentivou a fazer pedagogia e ir para a área da educação especial. Depois de lá, eu voltei para o administrativo de outras empresas, saí da APAE em 2018 e em 2023 eu recebi o convite para trabalhar na AMA. E eu aceitei e é algo apaixonante. A sensação de trabalhar com a AMA, né, e estar ali em contato com as crianças e adolescentes, isso, Sim. com certeza provoca muitas vezes uma mistura de curiosidade, experiência e realização. Fale desse sentimento ao longo dos anos. Realmente, desde o início, no início foi uma curiosidade, eu não tinha muita experiência, mas a gente vai conhecendo e vai se apaixonando, né? A educação especial, ela te cativa. Então, você tem que gostar. Primeiro de tudo, você tem que gostar da profissão, porque não é uma profissão fácil, né? Eu falo que também, além de ser uma profissão, é uma missão para nós, educadores. Keila, são cento e quantas crianças? São 124 hoje, né, que a gente está atendendo, crianças, adolescentes e adultos. E envolve também a família. Isso. Como é trabalhar? Como que a assistente social, a Keila, trabalha com essa relação família e aluno? Isso. A gente atende, né, no geral, a escola e também a entidade, enquanto associação, né, Maringaense dos Autistas, dão todo o suporte, toda a acolhida, escuta qualificada para essas famílias e encaminhamentos, né? Muitas vezes a gente atende não somente as nossas famílias ali, dos nossos atendidos, e sim da comunidade, né? Por exemplo, uma família que acabou de ter o diagnóstico, não sabe por onde vai, por onde começar, né? Tá aquela angústia, aquele sentimento, né, de descoberta. Então a gente faz toda essa acolhida, faz a orientação e faz o encaminhamento aí para a rede socioassistencial do município. Ana Lídia, qual é o papel do professor nesse contato, né, de alunos e nesse aspecto de inclusão? Porque estando em uma escola, tem que ter também inclusão, principalmente porque é sobre inclusão. Fale a respeito disso. Como que é o trabalho dos professores?
Bom, nosso trabalho é um pouco diferenciado, a educação tem que ser adaptada, né? A alfabetização, ela não acontece como o ensino comum. Primeiramente, o professor tem que criar vínculo com o nosso aluno. O principal é ele criar um vínculo, tá? Para a criança poder ter um acesso mais fácil com o professor e gostar de estar na escola. É isso que acontece. Os nossos alunos, eles chegam e gostam de estar lá. Então, primeiramente, o vínculo. Depois, ele tem que conhecer cada particularidade, porque cada autista é de um jeito. Então, ele tem que conhecer todos os seus alunos, por isso que nossas salas são simples e pequenas, comportam de 4 até 6 alunos no máximo, tá? Porque às vezes o professor faz um trabalho individualizado com cada aluno. Ele tem que saber do que aquele aluno gosta e trabalhar a didática naquele momento, naquele conteúdo com que a criança gosta. Por exemplo, a criança gosta de dinossauro. Então, eu vou dar uma aula de ciências e eu vou colocar o dinossauro. Eu vou dar uma aula de matemática e eu vou colocar lá para ele contar quantos dinossauros. Então, é uma aula diferenciada da rede comum. E a partir de que ano, Keila? Começa as crianças ali na AMA, né? E vão até que ano? Fale para nós. Isso. A AMA, ela tem, né, essa vertente da educação. Ela inicia com crianças de 3 a 6 anos, né, com apoio à educação infantil. Então, essa criança, ela vai ali no CMEI, ela frequenta o CMEI regularmente e 2 dias na semana ela vem para a AMA, né, para a Escola Léo Kanner. E também temos as primeiras séries iniciais do fundamental, que é o primeiro ano e o segundo ano. Mas como a gente está falando de educação especializada, é um pouquinho diferente do regular. O primeiro ano, essa criança vai fazer por 4 anos e no segundo ano faz por 6 anos. Então, ela vai estar completando ali o segundo aninho, né, os ciclos, ela já vai ter 16 anos, onde já vai passado para a educação de jovens e adultos. Keila, vou fazer uma pergunta para você. Quando uma professora chega para você e fala: socorro, Rabê! Eu não tô aguentando! Qual é o procedimento? O que deve ser feito? Porque com certeza são situações presentes, naturais. Fale para nós. Sim, a gente tem que ter todo um olhar, né, de empatia ali com a professora, com a criança e com a família. Então, a gente tenta trabalhar simplesmente em conjunto com a família. Muitas vezes inserindo também a área da saúde, que eu acho que é muito importante, né? A gente trabalhar né, somando as forças, porque sozinho, a escola sozinha não tem jeito. Então, a gente aciona a família quando é caso. É mais complicado, que a gente vê que ali dentro da escola não é possível, né? Então, a gente aciona a família e sim faz essa mediação família, escola e saúde, e o médico, no caso, né? Ana Lídia, Escola Léo Kanner. Queria saber o que é. Quando começou? A AMA iniciou em 1º de setembro de 1992, há 33 anos atrás. Com o intuito, assim, de conhecer o que era o autismo. Algumas famílias se reuniram e montaram a associação. A escola Léo Kanner veio depois, né, quando a gente teve autorização para trabalhar na área da educação. Antigamente era só para conhecer mesmo o que aquelas famílias poderiam fazer, trazer de qualidade de vida para os filhos. Depois se tornou a escola Léo Kanner. Léo Kanner foi o responsável pelo autismo, foi ele que descobriu, ele que deu o nome autismo para o transtorno. Tá? Então, por isso a escola Léo Kanner. Hoje, a AMA mantém a escola Léo Kanner. E quem é o presidente? Vamos falar o nome da diretoria? Sim, o nosso presidente é o Ed Carlos Cardoso. Ele é pai de um aluno, o Eduardo. Hoje ele está com 22 anos de idade. Vamos lá, diretoria. Vamos falar o nome de mais. Vice-presidente. O nosso vice-presidente é o seu Amarildo. Tem a filha também que estuda lá, a Heloísa. Ele é de Orizona, uma das cidades que a gente tem convênio também. Olha, eu acredito que você, né, possa, Keila, falar melhor a respeito. Porque tantos diagnósticos de autismo, o que está acontecendo? Então, antigamente, né, não que não existia, já existia casos de autismo, mas, porém, não era laudado tão precocemente. Hoje, isso é um fator positivo, né? As crianças estão sendo laudadas aí com 1 ano até 3 anos de idade, e isso é muito importante para contribuir para esse desenvolvimento dessa criança, porque a partir do momento, né, que ela vai crescendo, vai sendo mais difícil de estar trabalhando as questões das terapias, né? Então, isso é muito importante, esse atendimento precoce.
Mas, Keila, tem alguns sinais que, pelo menos, acende a luz amarela. Vamos observar. Sim. Quais são esses sinais que você gostaria de informar a comunidade de Maringá e região para ficarem atentas? O que é mais assim que as famílias observam de início é a questão da interação social. Essa criança que fica mais no cantinho, isolada, né, sem ter o interesse de brincar com outras crianças. Criança também que não dá função para os brinquedos, né? E outra questão muito importante é o contato visual, que muitas vezes não tem, né? Seletividade alimentar também é uma questão que as famílias também sofrem bastante, né? Agora com você, Ana Lídia, o espaço. São 125 crianças. Há previsão para que aumente o espaço ou pode aumentar a quantidade de crianças sendo atendidas? Como que está hoje o espaço físico ali da AMA? Uma boa pergunta. Nós estamos com 124 alunos e uma fila de espera de mais de 80. Nós temos 11 salas de aula. O nosso sonho seria aumentar, né? Mas infelizmente a gente depende de recursos. E o recurso para a construção é mais complicado, né? Então a gente vive de promoções. Amanhã mesmo vai acontecer um show de prêmios, né? Em convênio, em parceria com o Rotary, vai nos ajudar um pouco ali. Então a gente vive dessa forma. A nossa intenção é aumentar, a gente precisa aumentar o nosso tamanho, mesmo porque o nosso aluno, ele entra e ele não tem uma terminalidade. Então, o nosso aluno hoje mais velho tem 41 anos e não tem intenção de deixar a escola. Então, fica cada vez mais difícil a gente ter um espaço para atender novos alunos. Esse é o nosso maior desafio, aumentar as nossas salas de aula. Nós tivemos que abrir mão de uma sala sensorial e uma sala digital, que era de extrema importância, para poder fazer sala de aula e atender mais. Porém, agora o nosso espaço não tem mais para onde correr. No caso, o espaço físico, podendo adquirir, ou você imagina que teria ser necessário uma escola 2, por exemplo, para comportar essa demanda? Sim, precisaria. Nós temos espaço físico lá, mas nós precisamos construir, né? O terreno a gente tem, a gente precisa construir. Olha só, certa ocasião, eu estava conversando com uma pessoa e revelou para mim que é autista, é advogado. Tanto é que daqui a um pouco nós vamos conversar com um policial que é dentista. É interessante saber que eles se destacam e bem nas profissões que eles escolhem. Esse é um diferencial. Fale a respeito disso, Keila. Sim, é verdade. Tem muitos autistas, né? Por ter o nível de suporte assim, leve, ele consegue se desenvolver naturalmente na sociedade, né? Às vezes tem algumas questões aí de interação social, mas, porém, profissionalmente, eles são excelentes. Agora é com você, pode falar. É o hiperfoco, né? Por exemplo, o direito. Ele gosta da área do direito. Então, ele vai ser especialista em direito. Vai ser muito bem sucedido. Ele vai entender tudo. Eu tenho alunos lá que não sabem escrever. Porém, se você falar de minério para ele, ele conta toda a história. Ele fala de todas as pedras preciosas, tudo. E ele não sabe nem ler nem escrever. Só que ele tem o hiperfoco. Todos os nossos autistas têm um hiperfoco em algo. Com a sua experiência em especialização em gestão, né, no terceiro setor, como que essa experiência contribuiu para o seu trabalho junto à instituição? Vai lá, Ana. Então, quando eu entrei na APAE, na área administrativa, então eu tinha reuniões, né, com a área administrativa, pedagógica, participava ativamente da diretoria também, nas reuniões da diretoria, os eventos, então eu fui me envolvendo com isso. E quando a gente gosta, né, a gente aprende e observando as salas de aula. Então, tudo isso contribuiu hoje para eu estar onde eu estou. Keila, alguns pais se negam a acreditar que seu filho é autista. Fala para eles o porquê é importante diagnosticar cedo. Fala aí. Isso é verdade. A questão da negação é muito difícil realmente, né? Você ir no médico e ter esse laudo, mas é de extrema importância também procurar o auxílio, procurar as terapias necessárias para a própria criança, para se desenvolver,
né? Porque hoje pode ser que a criança não esteja andando ou não esteja falando, mas pode ser que daqui 1 ano, 2, ela já tenha a evolução disso. Então, por isso que é importante sim procurar, quanto antes. E Ana Lídia, quando um pai ou uma mãe chega até você e fala, obrigado. Nossa, Fale desse sentimento. não tem preço, né? Você saber, nós temos criança que entra na escola com 3, 4 aninhos, não falam, não se alimentam, é muito difícil. E você receber uma mãe e falar assim: olha, hoje o meu filho chegou e pediu arroz com linguiça da ama, né? Olha que orgulho saber que ele tem aprendido. Tem um aluno que estudava no ensino regular e ficava 40, 50 minutos, a escola ligava para ele ir embora. E hoje ele vai sorrindo para a ama e ele fica às 4 horas lá. Então esse pai mandou para mim esses dias no WhatsApp agradecendo, porque hoje o filho dele entra feliz e vai embora feliz. Isso para nós não tem preço, né? A gente vê que o nosso trabalho é reconhecido. Nós estamos lá e nós temos certeza que a gente faz um trabalho de qualidade, porque a gente faz com amor. Keila, uma dica aí. O que você gostaria que o poder público fizesse para melhorar ainda mais o atendimento aos autistas? Uma sugestão. Eu acho que teria que. Eu acredito que, assim, tem muitas questões que precisam ser vistas, né? Por exemplo, né, a questão da interação social, a questão dos barulhos. Às vezes, né, a pessoa passa na rua de casa com um som muito alto, ou tem aquelas motos com um escape, sabe? Faz aquele barulho. Não imagina que tem ali dentro da casa, tenha uma pessoa que tenha questão sensorial ali, auditiva muito grave, e que isso possa tá prejudicando, pode desencadear crises muito fortes de difícil controle, né? Então, eu acredito que o poder público, nesses pequenos detalhes, pode contribuir muito, sabe? Sensibilizar a população à questão desses barulhos altos, né? E assim, as famílias com certeza vão ficar bem mais felizes, né? Porque realmente é bem difícil. Ficando ainda com aquilo aqui, fale do seu sentimento em fazer parte da AMA. Nossa, é muito gratificante, como a Ana mesmo diz, né? Esse retorno das famílias, da evolução das crianças, é recompensador para a gente. Ouvir uma mãe falando que nós temos os encontros também lá na entidade, que são semanais, né? Toda semana é realizado com as mães que é o cuidando de quem cuida. E nesses encontros as mães falam assim que nesses momentos, né, de troca de vivências, elas acabam melhorando de depressão, porque muitas vezes não tem aquela rede de apoio, né? E é nesses grupos que acabam tendo esse conforto. Então, assim, é totalmente gratificante, né? Compensatório. Seria para você a pergunta, mas eu vou fazer para Ana. Ana, nós estamos aí em Setembro Amarelo, de conscientização. E nós sabemos aí como que as mães, né, atípicas, muitas vezes elas beiram assim ao desespero em ter que cuidar do seu filho no dia a dia. Mas é importante uma palavra amiga. Temos aí órgãos especializados. Passei para as mães que estão nos ouvindo agora aquela dica maravilhosa. É com você, Ana. A gente pede para elas calma, respira, elas não estão sozinhas, tem profissionais para ajudar, tem uma rede de apoio e fica o convite para essas mães para participarem do Cuidando de Quem Cuida, né? É um projeto aberto para a comunidade, para todas as mães atípicas. Acontece nas quartas-feiras, das 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 15h30. Estão todas convidadas. Quem tiver dúvida também, quiser conhecer o nosso trabalho, conversar conosco, receber uma acolhida, todos são bem-vindos. Keila, você tem alguém na família que é autista? Não tem. E esse fato de não ter ninguém na família autista, né? Foi um dos motivos que fez com que você se apaixonasse ainda mais por essa causa e por estar hoje aí, no caso, na frente da AMA? Fala pra nós. Olha, eu falo que eu fui ali na AMA, assim, porque realmente foi um chamado. Porque não tenho na família, né? Autista não, mas síndrome de Down eu tenho.
Mas, assim, a partir do momento que você entra numa entidade, que você vê como que precisam, né, desse apoio, dessa escuta, essas famílias, o quanto necessitam desse olhar de empatia, vai te motivando a continuar ali, a você crescer e poder contribuir também e também colaborar para transformar essas vidas. Então, isso realmente bastou para mim. Ana Lídia, agora para todos que estão nos vendo, né? Para todas as mães, os pais atípicos, a sua mensagem. Passe agora. Então, quando a gente recebe o diagnóstico, pensar, né, que não é um fim, o diagnóstico é um recomeço. Através do diagnóstico, você vai poder entender melhor o teu filho, o porquê de certas atitudes. Por que que eu chamo ele e ele não vem, ele não me responde? Você agora com o laudo, sabendo que ele é uma criança atípica, você vai saber lidar com ele melhor. Você pode entender e precisa criar uma rede de apoio que você vai precisar. Mas nós estamos aqui para ajudar, tanto nós quanto os profissionais da área de saúde, que também estão habilitados para estar assessorando vocês. Keila, agora existe a sociedade, né? Ela está vendo aumentando a cada dia os casos de autismo. Fale para a sociedade maringaense, paranaense, o seu olhar como um profissional. Com certeza eles vão gostar. Vai lá. Olha, a sociedade no geral, né? A gente pede assim a colaboração, a compreensão e a empatia, porque muitas vezes, né, a gente olha ali uma criança que tá tendo um comportamento que nosso padrão, né? A gente fala assim, não tá certo, mas pô, peraí. Pode ser que seja um autista tendo uma crise e não sim uma birra. Então, assim, vamos se colocar no lugar dessa família, vamos ter mais empatia, vamos perguntar, precisa de ajuda? Que muitas vezes é isso que a família precisa e não tem. Então, não esqueça, pergunte. Precisa de ajuda? Eu gostei, hein? Parabéns. Precisa de ajuda? O que você gostaria de falar agora, Ana Lídia, para a comunidade maringaense? Né? Fique à vontade, o microfone é seu. Gostaria também, como a Keila falou, a empatia é importante, porque nossas famílias sofrem com preconceito. Infelizmente, ainda existe, né? Então, eu gostaria que tivesse essa visão, esse olhar. Ela falou do barulho, lembrar dos fogos de artifício também, que prejudicam bastante as nossas crianças. E para conhecerem mais, né? Para se conscientizar. Então, quando você entende, quando você conhece sobre o autismo, você vai ter uma clareza sobre o que pode fazer, né? Perguntar realmente se você pode estar ajudando, tá? Seria nesse sentido. A AMA está aberta para vocês conhecerem o nosso trabalho. Nós precisamos de ajuda, nós vivemos de doação também. Então, se você puder colaborar, esteja na AMA, venha nos conhecer. Nós temos as redes sociais aí, né? Então, pessoal, dá uma olhadinha. Vamos aí fazer um ato de amor, um ato de carinho. Vamos ajudar o próximo. É bom demais. Qual é a relação entre a AMA, para você, Ana Lídia, a PAI e a NPR? Para que todo mundo entenda. Agora. Nós somos uma escola de educação especial. Tanto a AMA quanto a PAI e a NPR mantêm a escola na modalidade de educação especial. Então, nós trabalhamos em conjunto. Nós somos co-irmãs. Então, nosso trabalho é pautado no mesmo sentido, na área da educação, atendendo o primeiro, segundo ano, educação de jovens e adultos, mas sempre no conteúdo de primeira e segundo ano dos anos iniciais. As mães maringaenses, Keila, elas têm aqui um atendimento diferenciado na cidade de Maringá. A cidade de Maringá proporciona isso? Olha, Maringá tem muitos grupos, né, de atendimento às mães atípicas. E eu, né, claro que eu vou defender o da AMA. Mães maringaenses, venha participar conosco, né? É um momento ali de diálogo tão importante. E assim, a gente não foca no autismo, e sim no cuidador.
que é na qualidade de vida desse cuidador. E se o cuidador não está bem, como que vai cuidar da pessoa ser cuidada? Né? Então, assim, é muito importante. Venha participar. Não somente a AMA, mas tem o Grupo TEA também. Tem muitos outros grupos, né, que as famílias podem estar procurando para ter essa rede de apoio, que às vezes não tem a rede em casa, mas tem essa rede externa. Vamos fazer o seguinte, está terminando, né? As suas considerações, Ana Lídia, fica à vontade para falar para a comunidade o que você quiser sobre a AMA. Com certeza eles estão aguardando a sua fala. Como eu disse, fica o convite. Eu acho que é importante a gente conhecer cada vez mais sobre o autismo, né? Tá em alta aí. Hoje está em torno de a cada 35 crianças, uma recebe o laudo, né? Isso tende a aumentar. Então, acho que é algo para se procurar. Então, nós estamos lá para esclarecer, né? Receber o laudo, pode nos procurar. E também ter um pouquinho de paciência, porque a gente encontra muita dificuldade em falar com as famílias e falar que nós não temos vagas. Não é que nós não queremos atender o filho de vocês, é que, infelizmente, a nossa escola foi projetada para atender 90 alunos e hoje nós estamos com 124. Keila, fica à vontade, fale o que você achar oportuno nesse momento. Fica o convite mesmo para as famílias, né, de crianças atípicas, a irem visitar a AMA, se sentir no coração, vai participar desse grupo, né? Que ali a gente está entre técnicos, né? Tanto o assistente social, que sou eu, ou a psicóloga, para fazer essa acolhida, porque eu acho que o acolhimento é muito importante. Então, a gente está ali à disposição, né? Estamos aguardando vocês. É isso aí. Antes de terminar, nós temos na AMA psicólogos, o que mais? Então, deixa eu explicar. A AMA, ela não funciona como uma clínica. A psicóloga que está lá, ela atende a escola num todo, tá? Mais na parte de social. Então, a gente só tem a escola mesmo da área da educação. Nós temos o projeto Cuidando de Quem Cuida e temos também um projeto do Golf 7, que é com a Secretaria de Esportes. Nós não atendemos clinicamente. Às vezes o pessoal confunde. Entra em contato conosco, precisando de psicólogo, terapeuta ocupacional, mas a AMA, no momento, não faz esse atendimento. Dito isso, aí pessoal, durante 30 minutos tivemos a oportunidade de conhecer a AMA, um pouco mais sobre a instituição que temos aqui em Maringá. Presente a Ana Lídia, falou muito bem a questão da estrutura, quantos alunos tem na instituição. Também conversamos com a Keila, né, a respeito até do relacionamento, né, o convívio entre os pais. Agora vocês podem observar um pouquinho mais da AMA e também colaborar. É bom demais. Colabore com a AMA, que com certeza o coração de vocês vai crescer assim, ó, gigantesco. Vou pedir para que a técnica abra e a gente olhando ali, ó, pessoal, agradecer a vocês, viu, Ana? Obrigado pelo carinho. Obrigado também a Keila. Duas meninas sorridentes aqui, ótimas profissionais, que falaram um pouquinho mais sobre a AMA. Então, pessoal, vocês já sabem, se você conhece alguém que tem um filho autista, né, ou que precisa de informações sobre o autismo, aqui não é pretensão falar sobre tudo, mas falar um pouquinho mais. É isso aí, a proposta que nós tivemos hoje e que fizemos. Caso você, meu amigo, caso você, minha amiga, não conhecesse a Ana Lídia e a Keila, agora você pode dizer, prazer em conhecer Keila e Ana Lídia. Prazer, gente. Fique com Deus. Prazer é nosso. Obrigada aí pela... Obrigada. Amém.